Urgente, dentro da Globo, Valdemar Costa Neto chama os manifestantes do dia 8 de janeiro de golpistas ao falar sobre PL da anistia. E diz ainda que Bolsonaro não pode ser incluído na anistia. Veja só. E o quanto desse projeto de anistia, que pode ser estendido a Bolsonaro e a golpistas, tem relação, está vinculado ao apoio do PL ao candidato à sucessão de Lira na Câmara? Não, veja bem, nesse processo eu entendo que não dá para incluir o Bolsonaro, que é só para os golpistas. O processo do Bolsonaro nem foi julgado ainda. Mas depois pode ser uma janela para... É uma janela, podemos fazer, é a nossa intenção, é estudar uma maneira de fazer. Mas nós queremos o seguinte, nós vamos pedir para que eles toquem a anistia para frente para valer. Ou então, para facilitar a vida deles, que ele converse com o ministro Alexandre. Mas isso faz parte Vocês estão condicionando o apoio ao candidato à sucessão do Lira a esse apoio, a esse projeto? Nós queremos que eles apoiem, mas eles apoiam. Eu não vejo problema disso, não. Não tem dificuldade? Hã? Não tem dificuldade? Eu não vejo dificuldade nisso, não. Não vejo dificuldade Agora, nenhuma. essa anistia, presidente, não tem a ver, essa que o senhor está falando, não tem a ver com inelegibilidade de Bolsonaro, que é outra coisa. É outra já coisa. Foi condenado pelo TSE. Por isso que nós temos que fazer, para mim tem que ser outro projeto ou emenda constitucional, por causa que nós temos um processo em andamento. Nós não temos como... Ele não foi julgado ainda. Então, nós temos um processo em andamento. Agora, pessoal do 8 de janeiro, nós já sabemos, é 17 anos para todo mundo. Então, nós podemos aliviar isso aí. Quem sabe nós podemos fazer um entendimento nisso. Agora, o processo do Bolsonaro é outro processo. Chocante a cara de pau de Valdemar Costa Neto. Ainda tem gente que acredita que ele é de direita e vai ajudar Bolsonaro em alguma coisa. E grupos invadem prédios após resultado das eleições em São Paulo. É isso mesmo. Um grupo de 70 pessoas, incluindo crianças, invadiu um imóvel desocupado na Avenida 9 de Julho, no centro de São Paulo, na noite de domingo, após o resultado do segundo turno das eleições municipais, que confirmou a reeleição de Ricardo Nunes. Familiares do proprietário, já falecido, chamaram a polícia militar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a PM foi acionada às 21h41 para atender uma ocorrência de invasão de propriedade. Agora eu te pergunto, imaginem se Boulos tivesse ganhado a eleição. E Alexandre de Moraes é pego de surpresa e, depois de denúncia da Revista Oeste, mandou tirar tornozeleira de ex-morador de rua absolvido pelo 8 de janeiro. É isso mesmo. Nessa segunda, o ministro Moraes do Supremo mandou remover a tornozeleira eletrônica do ex-morador de rua Wagner de Oliveira, preso no 8 de janeiro. A ordem é endereçada à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, onde o homem de 50 anos vai semanalmente prestar informações sobre o monitoramento eletrônico. Embora absolvido pelo STF em agosto desse ano e com a certidão de trânsito em julgado publicada em 10 de setembro, Oliveira ainda usa o equipamento. O homem ficou sabendo do reconhecimento de sua inocência no STF durante conversa com a reportagem, que procurou para saber como está sendo a vida fora do cárcere. Segundo ele, depois da audiência ninguém falou mais nada, e até hoje ele estava com a tornozeleira, sendo já declarado inocente. E o candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, gastou quase 50 milhões de reais a mais em 2024 do que em 2020. Nas eleições deste ano, Boulos alcançou um resultado semelhante ao que já havia demonstrado em 2020, quando se candidatou a prefeito pela primeira vez. Na ocasião, ele recebeu 2.168.000 votos. Neste ano, foram 2.323.901 votos. 7% a mais do que na eleição passada. Boulos não perdeu somente para o adversário Ricardo Nunes. O candidato do PSOL teve menos votos também do que o total de abstenções registradas no segundo turno. A diferença foi de mais de 700 mil votos. Além disso, o candidato do PSOL perdeu em 54 das 57 zonas eleitorais da capital. E horas depois da divulgação do resultado das eleições nesse domingo, Guilherme Boulos apresentou uma notícia-crime ao Tribunal Superior Eleitoral contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito reeleito da capital, Ricardo Nunes. Ontem à tarde, numa coletiva,
o governador declarou que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar interceptou conversas de integrantes do primeiro comando da capital, o PCC, orientando que determinadas pessoas votassem em Guilherme Boulos. Houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Outros. Ainda no domingo, a campanha de Guilherme Boulos protocolou 2 medidas na Justiça Eleitoral contra Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes. Uma das ações, se resultar em condenação, pode levar à inelegibilidade de Tarcísio, de Ricardo Nunes e do vice Melo Araújo por 8 anos. O governo de São Paulo comunicou que vai encaminhar ao Ministério Público as supostas cartas atribuídas ao PCC com orientações para os familiares votarem em Guilherme Boulos. Bom, Ana, deixa eu trazer, porque essas cartas já foram publicadas pela imprensa, inclusive ontem à noite, já depois da declaração do governador Tarcísio de Freitas. Numa dessas mensagens publicadas aí pela imprensa, há a citação de que a facção não faz acordo com partidos políticos, mas que recomendaria então o voto no candidato do PSOL. O bilhete é finalizado com, abre aspas, agradecemos a atenção de todos, fecha aspas. E tem mais a citação de uma outra candidata, a Rosana Vale, que foi candidata a prefeita aqui na cidade de Santos, no estado de São Paulo, acabou perdendo, mas também havia uma orientação numa dessas cartas do PCC para que não votassem, então, em Rosana Vale, ela que foi candidata pelo PL à prefeitura de Santos. Bom, Paula, o brasileiro já conhece, né, aquela história dos diálogos cabulosos, né, a ligação do PT com a ligação que eu digo ideológica, né, não estou nem afirmando ligação direta, mas a ligação ideológica aí do PT e seus satélites com essa turma, com a bandidagem, é conhecida. Nós ouvimos naquele áudio, né, nos diálogos, né, com o PT, a gente tinha diálogos cabulosos, não era isso? Não foi isso que a gente ouviu? Agora, o governador Tarcísio está falando de um serviço de inteligência da polícia. Não é que ele esteja confabulando ou achando alguma coisa. Como governador de São Paulo, ele tem acesso a esses relatórios que vêm exatamente dos serviços de inteligência da polícia. Então, o que nós vamos assistir agora é mais uma tentativa de judicializar a política, porque estamos perdendo território. Acabamos de mostrar um segmento inteiro aí de Paulo Pimenta, Gleisi Hoffmann, Quaquá, aliás, né, Quaquá, Fufuca, é o Brasil. Quaquá, Alexandre Padilha, todos num momento de reclamação absoluta, que estamos perdendo o protagonismo, que o PT precisa parar de errar, que não fizemos aquilo que nós esperávamos. Ou seja, o diagnóstico já foi feito. E agora qual é a ação? Se nós não conseguimos vencer nas urnas, então vamos seguir a cartilha que eles vêm seguindo nos últimos anos. Vamos lá bater na porta do papai Alexandre de Moraes, do Barroso, do TSE. Olha, a gente está perdendo, eu não gostei do que eles falaram. Você pode tornar inelegível esse. Essa é a artimanha. É isso que vai acontecer. Agora, essa reclamação toda de todos eles para levar aos próximos passos do plano, que seja a vontade de tornar inelegível no estado de São Paulo, ou em qualquer outro estado, ou no Brasil, é sempre a mesma coisa. Precisamos tornar o meu oponente inelegível. De novo, Paulo, pequeno parênteses aqui.
A mesma coisa aconteceu aqui nos Estados Unidos. Foi mais de um ano tentando tornar o ex-presidente Donald Trump inelegível, para que ele não concorresse agora. Não deu certo, porque aqui não tem uma Suprema Corte ativista e não tem um Tribunal Superior Eleitoral. Não existe isso aqui. Mas o modus operandi é o mesmo. A esquerda não gosta da agenda apresentada, que se comunica de maneira muito orgânica com o eleitor e que faz com que o eleitor vote numa agenda conservadora liberal. Então agora eu vou bater lá no judiciário para ver se torna essa gente inelegível, porque, segundo o Quaquá, o PT precisa parar de errar. Bom, Silvia, só para a gente esclarecer aqui para quem nos acompanha, trouxe a informação então que Guilherme Boulos gastou quase 50 milhões de reais a mais nesta campanha e perdeu mais uma vez, mas segundo o TSE, a campanha de Boulos arrecadou 81 milhões, já foram gastos 57 milhões, quer dizer, a conta pode ser ainda maior, a diferença entre 2020 e 2024 com o mesmo resultado, ou seja, a derrota de Guilherme Boulos em São Paulo. Eu acho que esse é o dado, Paulo. É importante mostrar a cifra. Mais de 81 milhões de reais é dinheiro que ele tem à mão para gastar. Ele tem que pagar despesas, né, da campanha dele. E mais da metade desse dinheiro foi do PT. O PT entregou de presente para o Boulos 81 milhões de reais para um candidato do PSOL, que, aliás, até ontem sequer podia receber dinheiro de empresas, né? Pois bem, 81 milhões de reais, uma campanha caríssima, muito mais cara do que a eleição anterior e com um desempenho sofrível. E aí, Augusto, deixa eu só trazer aqui mais uma informação, já que estamos falando aqui do candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, que repetiu o resultado do primeiro turno e foi o candidato a prefeito de São Paulo mais votado nos presídios da capital paulista, também no segundo turno. Ao todo, nas 14 sessões eleitorais instaladas em unidades prisionais, o candidato do PSOL recebeu aproximadamente 74% dos votos válidos em prisões, contra 26% do rival Ricardo Nunes. Atenderam ao PCC, quem controla as penitenciárias no Brasil. Alguma dúvida? E alguma dúvida sobre o apoio ao Boulos, a escolha, a opção pelo Boulos dos chefões das organizações criminosas? Mas é evidente. Esse resultado aí pode se juntar às provas aí em defesa do Tarcísio. O Tarcísio disse o óbvio. O PCC está infiltrado, ele tem autoridade, que tem um dos dois governadores, três, que combatem de fato as organizações criminosas. O Tarcísio, ele, em São Paulo e em vários lugares do Brasil, o PCC apoiou ostensivamente candidatos. Houve vários em pequenas cidades de médio porte, apoiadas pelo PCC. Isso é que deveria preocupar a justiça brasileira. Agora ele vai recorrer de novo à justiça eleitoral, é isso que ele pretende fazer? Então é o seguinte, o grande derrotado, um dos grandes derrotados, e a gente tem esquecido isso, nessas eleições foi o ministro Alexandre de Moraes. Está provado que o que ele fez nas eleições passadas, eleições de 2022, é que desestabilizaram politicamente o Brasil. Ele é um fator de insegurança eleitoral também. Insegurança jurídica, eleitoral. Bastou ele sair de cena e bastou um pouco de discrição da ministra Carmen Lúcia para que o brasileiro votasse em paz. Não houve aquele negócio de suspender conta, isso aqui não pode dizer sobre certo candidato. Eu disse isso até. Não dá para fazer o que ele fez numa eleição presidencial, numa eleição que envolve mais de 5 mil municípios, como é a eleição de prefeitos do Brasil. O brasileiro votou em paz, tranquilamente, não tem um extremismo ali, ninguém quis a ditadura, e aí vem essa besta quadrada do Montanha, lá, o Paulo Pimenta, para dizer que foi a derrota dos golpistas de 8 de janeiro. Esse é uma anta, né?
Os vitoriosos são os favoráveis à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, à democracia, ao convívio dos contrários. Os perdedores é que são os autoritários que sonham com o regime venezuelano, aqui que apoiam o Irã, que querem o fim de Israel. Esses são os derrotados. 18 horas e 56 minutos, já são mais de 92 mil telas nesta segunda-feira acompanhando Sem Filtro, além, claro, de quem nos acompanha também pelas TVs, rádios e web rádios em todo o Brasil. Deixa eu seguir ainda falando sobre eleições na capital paulista, porque a cidade de São Paulo bateu o recorde de abstenções no segundo turno. Na disputa entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, o número de ausentes chegou a quase 3 milhões de pessoas, o que equivale a 31,5% dos eleitores aptos a votar. No segundo turno, Ricardo Nunes venceu em 54 das 57 zonas eleitorais da cidade. Em 20 dessas zonas, Pablo Marçal ganhou no primeiro turno e Guilherme Boulos tinha a expectativa de conquistar o voto do eleitor do empresário. No discurso da vitória, Ricardo Nunes agradeceu o apoio do governador Tarcísio de Freitas. Eu agradeço ao líder maior, sem o qual nós não teríamos esta vitória. O meu amigo, que me deu a mão na hora mais difícil, governador Tarcísio de Freitas. Ricardo Nunes mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem agradeceu pela indicação do vice, Melo Araújo. Quero agradecer também o meu companheiro de chapa, um herói, um verdadeiro herói, Coronel Melo Araújo. Obrigado, Coronel Melo Araújo. Uma indicação preciosa do presidente Bolsonaro. Eu tenho certeza que nós vamos trabalhar muito pela nossa cidade. Bom, Piotr, aqui 2 pontos. A gente ressalta, então, o alto número de abstenções na cidade de São Paulo, 31,5%. Já falamos aqui que Boulos, inclusive, perdeu para as abstenções, uma diferença aí de 707 mil votos. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do TSE, disse que vai encomendar uma pesquisa para entender a abstenção nas eleições no Brasil, que foi bastante alta, até algo para se discutir, né, a respeito da obrigatoriedade do voto no país. E a gente também traz aqui a declaração, o primeiro discurso de Ricardo Nunes, agora reeleito prefeito de São Paulo, em que ele traz a importância, o protagonismo de Tarcísio de Freitas para essa eleição. Tarcísio que teve aí um papel fundamental na candidatura, na campanha do Nunes. Vou começar pela Carmen Lúcia. Eu espero que realmente o TSE queira saber o porquê dessa abstenção. Talvez a resposta esteja lá em 2022. O eleitor brasileiro que viu tudo o que aconteceu em 2022, aquela eleição, na cabeça do eleitor ainda não terminou. Isso é muito claro. Vamos falar aqui em pesquisa de ciências sociais sérias, as que produzem pesquisa de verdade. Não o que a gente vê aí de cientista social que virou membro de partido. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de pesquisa social séria. Se a gente olhar profundamente, a resposta está em 2022. A forma como o TSE atuou, que o Augusto e o Silvio já fizeram menção aqui, a forma como o eleitor talvez não se viu representado, não confiou, e não é direito do eleitor, ele pode discordar. Na democracia, discordância de resultado, aliás, a justiça tem uma expressão que ela adora usar, o jus esperneandi, o sujeito que perde tem direito a reclamar e não vai processar o sujeito porque ele está reclamando. Acabou. Esse é um fato. A eleição, a explicação para essa abstenção talvez esteja na eleição de 2022. Muita gente pode ter chegado à conclusão de que, por que eu vou votar? Olha essa opção. Talvez não seja contado o meu voto. Então,
Talvez precise se analisar novamente as urnas eletrônicas e talvez elas precisem desse voto de confirmação impresso, que obviamente no eventual questionamento isso poderia ser levado em conta. Ministra, nós estamos falando aqui a sério. Eu suponho que a senhora queira saber realmente a sério o porquê da abstenção. Então, vamos discutir. Vamos liberar o Brasil para debater democraticamente as coisas sem o medo de um processo no TSE, de um inquérito qualquer desses do Supremo Tribunal Federal. Vamos deixar os brasileiros praticarem a democracia que foi arduamente conquistada pelos que me antecederam. Eu só sou beneficiário da democracia. Acho que eu não sou, inclusive, nem suspeito disso aí. Eu não estava lá, eu era criança nessa época. Eu só torci pela democracia. E ela veio. Hoje, eu só existo como jornalista porque existiu a democracia antes de mim. Então, vamos debater. Vamos deixar os brasileiros questionarem o processo eleitoral. E nos Estados Unidos, urnas são incendiadas em Washington. E centenas de cédulas são danificadas. É isso mesmo. Uma urna de votação do estado de Washington, nos Estados Unidos, foi incendiada nesta segunda em um ato supostamente criminoso. Segundo a polícia local, o instrumento era utilizado para coletar votos antecipados da eleição americana, marcada para acontecer em 5 de novembro. A urna, localizada na cidade de Vancouver, não havia sido esvaziada desde a manhã de domingo. Nas imagens divulgadas pelo canal de notícias local KATU, é possível observar a fumaça saindo do objeto e centenas de cédulas destruídas. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.